A crise na República se instalou de vez e ontem com os comentários dentro do Congresso Nacional e do Senado da República. E aí também dentro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que esse pedido de prisão do Renan Calheiros, do Romero Jucá, do ex-presidente José Sarney e do Eduardo Cunha, se bem que para o ex-presidente José Sarney é prisão para não ir para prisão, é prisão com tornozeleira, por causa da avançada idade dele. Esse pedido corria em sigilo absoluto. E o ministro Gilmar Mendes teve uma reação da defesa do Estado de Direito. É molecagem do Ministério Público Federal ter vazado a informação para a imprensa. É evidente que essa informação só pode ter sido vazada dentro do Ministério Público Federal, porque há mais de 20 dias o pedido estava já no Supremo Tribunal Federal. E essas considerações do ministro Gilmar Mendes foram feitas numa reunião com outros 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele falou tão alto que os jornalistas ouviram do lado de fora, e jornalista não tem nenhuma obrigação de não publicar essas declarações que foram ontem publicadas pela imprensa brasileira. Esse é apenas um ponto da crise. Eu quero dizer que, pessoalmente, eu sou a favor de que não haja sigilo nenhum, nem para a imprensa, nem para a população. Agora, sou inteiramente a favor da reação dos senadores. O senador Aloysio Nunes, que é o líder do governo, por exemplo, disse uma coisa que nós sentimos aqui como telespectador. Olha, ouvindo apenas essas gravações do Renan Calheiros, percebe-se que ele não cometeu esse crime de dificultar a Operação Lava Jato. Percebe-se claramente que ele tem uma opinião, e que manifestou essa opinião, de que réu preso não deve fazer delação premiada. Claro que essa opinião é contra a Lava Jato. Claro que essa opinião é em desfavor de tudo que vem sendo apurado no Brasil. Claro que essa opinião não deve ser aprovada pelos homens de bem. Claro que essa opinião não deve prosperar dentro do Congresso Nacional. Mas é um direito ele ter essa opinião. Isso não significa dizer de que houve interferência dentro dos poderes da República para que houvesse alguma paralisação da Lava Jato. Agora, se existem outros fatos que o procurador sabe que o Senado não sabe, o Senado da República tem o direito de saber. Porque os ouvintes estão lembrados que quando da prisão do senhor Delcídio Amaral, o Senado da República foi informado do teor da fundamentação e o Senado teve que deliberar autorizando ou não a prisão. Com relação a Renan Calheiros, não é apenas uma deliberação da Corte que julga a Lava Jato, não. Da Câmara que julga a Lava Jato, não. É uma deliberação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão só pode ser tomada pelos 11 ministros do Supremo e não apenas pelo ministro Teori Zavascki. Com relação ao Romero Jucá, não. Pode ser pela Câmara. Com relação a José Sarney, não sei nem por que está no Supremo. José Sarney não tem foro por prerrogativa de função. Por que não está com o Sérgio Moro esse pedido? Agora, o que estranha em tudo isso é por que o procurador-geral não pediu a prisão do Lula e da Dilma. Aquela gravação do Lula e da Dilma não era para interferir na Lava Jato?
Aquela nomeação do Lula como ministro da Casa Civil não era para interferir na Lava Jato? Por que é que o Procurador-Geral da República não pediu também as prisões de Lula e Dilma? Por que é que ele ficou de cócoras com relação às prisões de Lula e Dilma? Por que é que ele não tomou providências em relação a isso? Então, só há um remédio agora. O Senado está absolutamente correto em exigir as informações em relação, pelo menos, aos 2 senadores. Em relação a Sarney, não é membro do Senado. Em relação a Eduardo Cunha, não é membro do Senado. Tudo bem. Agora, em relação aos 2 senadores, o Senado precisa saber integralmente. Aliás, já passou da hora do Brasil retirar essa proteção, esse sigilo sobre a fiscalização que cerca algumas autoridades. Divulgue qual que é a dúvida da Presidência da República. Aliás, da Procuradoria-Geral da República. Para que depois se possa fazer a decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que é o vazamento feito pelo Ministério Público Federal tem o condão de pressionar o Supremo. E agora o Supremo está pressionado pela sociedade. Não é só o Senado que exige, não. A sociedade exige que a decisão seja a mais rápida possível. Da mesma forma que exige do senhor Rodrigo Janot. Por que é que não pediu a prisão de Lula? Por que é que Lula continua sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e não pelo juiz Sérgio Moro? Por que é que ele não pediu a prisão de Dilma Rousseff? São esclarecimentos que o chefe do Ministério Público Federal está devendo à nação.